escrita terapêutica. O que é, para que serve, como que eu posso fazer, por que isso vai melhorar a minha vida de alguma forma. O vídeo de hoje é principalmente para aquelas pessoas que me acompanham lá no Instagram e que toda vez que eu posto esse momento da minha rotina matinal me perguntam sobre a escrita terapêutica. Então é logo depois da vinheta. Gente, a escrita terapêutica é algo que já tá na minha rotina matinal há um tempinho já. Inclusive tem um vídeo antigo aqui do canal, se vocês pesquisarem aí, né, nos vídeos, que é completinho sobre a minha rotina, o que eu faço todos os dias quando eu acordo. Deve ter mudado uma coisinha ou outra pra hoje, né, de 2020 eu acho, pra 2023, mas é praticamente a mesma coisa, então se vocês têm curiosidade, podem procurar pra assistir. Mas a escrita terapêutica, particularmente, é uma ferramenta pra mim de autoconhecimento e de conexão comigo mesma. Eu vou tentar fazer esse vídeo ser breve, porque vira e mexe, como eu falei, alguém pergunta lá no Instagram, e a minha ideia é mandar o vídeo pra quem quiser saber mais, sabe, pra assistir. Então eu quero que seja bem objetivo. Escrita terapêutica é uma ferramenta também de comunicação intrapessoal, né? Então, como comunicadora, eu sempre falo pras pessoas que não tem como você ter uma boa comunicação com as outras pessoas se você não tem uma comunicação boa com você mesma. E aí a escrita terapêutica entra nessa comunicação com você. É um momento pra você olhar pra você. Se conectar com seus sentimentos, se conectar com suas emoções, com aquilo que você tem pensado, realmente colocar um pouco pra fora, sabe, do que tá passando aqui dentro, pra você ter clareza do que você tá vivenciando naquele momento, como você tá sentindo, o que tem vindo de pensamento pra você. Então, o que é, basicamente? É muito simples. Eu chamo de escrita terapêutica porque, de fato, é como se fosse uma terapia pra mim, é externalizar aquilo que tá dentro. Mas não tem muito uma forma correta de fazer. Eu basicamente pego uma folha e uma caneta, eu tenho meu caderninho pra isso, tá? Como se fosse um diário mesmo. E eu começo a escrever de forma livre aquilo que vem na minha cabeça. O que vem, eu escrevo. Então, tem dias, por exemplo, que eu começo escrevendo uma lista de gratidão. As coisas pelas quais eu sou grata. Tem dia que eu tenho um sonho muito doido de noite, eu não quero esquecer, e aí eu conto o sonho. Tem dia que eu tô com uma angústia muito grande no meu coração e eu vou lá e falo porque eu tô triste, porque eu tô angustiada. Eu briguei com alguém, como foi essa briga, essa discussão que me marcou. Ou às vezes eu tô desejando muito um projeto, tô com um sonho muito grande na minha vida, eu vou lá e escrevo. Às vezes eu só quero realmente contar como foi meu dia anterior, ou como vai ser a minha semana, como estão as expectativas para projetos que eu tô realizando. É como se fosse de verdade um diário sem regra nenhuma, eu escrevo do jeito que vem, a forma como eu sinto que eu tenho que colocar pra fora. Tem vezes que eu escrevo como se eu estivesse falando com Deus, por exemplo, como se fosse de fato uma oração. Então é um momento meu que não é pra ter regra. Ju, você escreve 3 páginas, né? Porque tem muita gente que tem essa regra das 3 páginas, acho que tem alguma ferramenta de coach, se eu não me engano, que são 3 páginas. Eu não sigo exatamente essa máxima de 3 páginas, viu? Eu escrevo o que vem mesmo. Tem dia que eu escrevo muito e tem dia que eu escrevo um parágrafo apenas. E eu só quero cumprir ali um momento de parar um pouquinho para escrever. E essa ferramenta, como eu falei, ela é muito poderosa não só para você ter esse exercício de perceber como você está se sentindo, perceber o que está passando dentro de você, porque muitas vezes a gente vive tão automático, tão na correria, tão fazendo uma coisa atrás da outra, que a gente nem percebe, né, às vezes uma angústia, a gente não percebe algo que a gente deseja muito, que a gente tá meio que empurrando para depois, ou alguma insegurança, ou até assim, a gente não agradece pelas coisas que acontecem na nossa vida, que esse momento passa a ser um momento para você olhar para tudo isso, sabe? E aí, como eu falei, é uma ferramenta de comunicação intrapessoal, porque pega um exemplo que eu falei de você ter discutido com alguém. Às vezes, o fato de você escrever sobre isso antes vai te fazer ter uma conversa muito melhor, mais clara, objetiva, assertiva, não violenta depois. Porque você colocou suas emoções pra fora, você colocou como você se sentiu pra fora, até pra você ter uma percepção meio que em terceira pessoa, sabe? Um pouco do que acaba acontecendo também quando a gente vai na terapia, obviamente, né, que a terapia é guiada por uma profissional da área. Então, óbvio, não tô tirando o mérito, é essencial, eu faço terapia. Mas quando você já fala sozinha mesmo, ou escreve sozinha mesmo sobre como você se sente, você já coloca pra fora e você consegue ver com um ângulo diferente. Então, pra mim, a escrita terapêutica tem muito esse poder. E um outro poder que ela tem é o seguinte, eu gosto
gosto muito de 3 em 3 meses pegar e dar uma folheada no que eu escrevi nos últimos meses, sabe? Não leio tudo, óbvio, né? Porque eu escrevo praticamente todos os dias, então não ficaria lendo um livro, né? Mas eu dou uma folheada pra ler, pra ver as coisas que eu passei, as coisas que eu vivenciei, conquistas que tiveram na minha vida, desafios. É muito louco, né? Esse ano, por exemplo, eu peguei pra ler um diário de 3 anos atrás, uma época da minha vida que eu tava vivendo um momento completamente diferente do que eu tô vivendo hoje. E aí eu fui vendo tudo que se passou naquela época e muita coisa eu não lembrava. E foi um momento de me conectar com vitórias que eu tive, de lembrar o quanto eu sou capaz de passar pelos desafios. E também de me reconectar com alguns sonhos que talvez eu tivesse deixado adormecer, sabe? Então é uma ferramenta muito poderosa e eu recomendo pra todo mundo. Como eu já falei pra vocês, não tem como a gente querer se comunicar bem com o mundo se a gente não tem esse momento de comunicação com a gente mesma. Então simplesmente testa, né? Como eu falei, você pode escrever uma página de um caderno pequeno por dia, se for só isso que cabe agora na sua rotina. Ah não, Ju, eu amo escrever, vou escrever muito. Escreva muito. Mas tira esse momento pra você. Escrita também é uma ferramenta poderosa, sabe? Colocar no papel, pegar uma caneta e escrever. Você vai ver como é gostoso. É um momento que eu hoje não abro mão. De volta aos meus diários de quando eu era criança, sabe? Enfim, comenta aqui se você já faz, se você gostou dessa ideia, se você colocar em prática. Quero muito ter essa troca com você também. E se você gostou desse vídeo, clique em se inscrever pra você receber notificação quando eu postar os próximos. Beijo!